E aí pessoal, mais uma vez o professor Rafael Kaique, bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, não é inscrita, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo, curta esse vídeo e também compartilha ele aí com seus amigos concurseiros. Para o concurso PMMG, cargo oficial, uma série de dicas para a redação. Eu vou analisar o edital, as informações mais importantes, os critérios de correção da banca organizadora e também provas de redação de concursos anteriores. Assim a gente pode ter uma noção de como vai ser cobrada a redação agora no próximo concurso e também quais são os temas mais cotados para essa etapa. Nessa análise eu apresento as principais informações que constam no edital e são orientações importantes para a prova de redação. O primeiro item, 6.8, a prova dissertativa, a redação, que é aquela estrutura do gênero introdução, desenvolvimento e o parágrafo de conclusão. É de caráter eliminatório e classificatório, então é uma parte muito decisiva, você tem que estudar para fazer uma redação padrão, uma redação que atinja uma nota para a classificação. Consiste na redação de tema que será fornecido no momento da prova. Muitos candidatos e candidatas me perguntam que tema será cobrado. A banca responsável, que é o próprio Centro de Seleção da Polícia Militar do Estado de Minas, costuma abordar temáticas com relevância, desdobramentos na sociedade, temáticas que têm discussões sociológicas, filosóficas e também relacionadas à segurança pública e à legislação. A redação deverá conter no máximo 30 linhas e no mínimo 120 palavras, tendo valor de 100 pontos. E eles serão distribuídos, avaliados da seguinte forma. Nós temos aqui então a distribuição: ortografia vale 20 pontos, morfossintaxe 20 pontos, a pontuação 20 pontos, o conteúdo 40 pontos. E geralmente essa parte é a que mais tem gerado problemas, a parte de conteúdo. Muitas vezes o candidato tem uma escrita que atende à norma culta, padrão da língua portuguesa, se atenta à pontuação, à ortografia, a escrita das palavras, enfim. Mas ele não consegue desenvolver o texto, já que é uma dissertação, ele tem que trazer argumentos na sua produção. Argumentos e ideias que têm embasamento e que se relacionam ao que foi solicitado. E muitas vezes o candidato não consegue fazer isso, ele não consegue articular as ideias, não consegue desenvolver bem a proposta temática. Então, é um dos itens mais penalizados em provas de redação, o conteúdo. Em relação aos quesitos de avaliação, nós temos aí 8 pontos para cada, consistem em pertinência ao tema proposto, ou seja, os argumentos precisam estar relacionados àquela proposta. Se foi cobrado lá na redação a questão do porte de armas no Brasil, vamos aqui fazer uma situação hipotética, você tem que trazer argumentos relacionados ao porte de armas, isso é benéfico ou não, por exemplo. O nosso segundo aspecto, a argumentação coerente das ideias e informatividade. O que isso significa? Todos os argumentos, toda discussão que você propõe na sua produção textual deve fazer sentido, deve estar relacionado com a realidade. E a informatividade é quando você tem uma visão sistêmica, você tem dados informativos sobre aquela proposta, ou seja, o seu repertório de informações em relação àquele assunto é um repertório satisfatório. Próximo critério, adequação do uso de articuladores. Isso está muito ligado à produção textual. O texto deve ter uma relação entre as partes. E para isso é importante você usar esses articuladores, os conectivos, começar lá em primeiro lugar, um primeiro aspecto. É preciso analisar em primeiro lugar, depois no seu desenvolvimento você vai articulando as suas ideias anteriores com outros conectivos. Finalizar também com o conectivo é importante, portanto, enfim. Temos aqui a organização adequada de parágrafos, que tem a ver com a estrutura dos parágrafos, respeitar as margens, ter como eu disse para vocês, um encadeamento entre esses parágrafos, organizar de fato essas ideias no seu texto e ainda a propriedade vocabular, que é o uso correto de palavras. Você utilizar a palavra dentro daquele contexto, dentro daquela situação. E evitar também palavras que não são muito utilizadas, palavras que não estão relacionadas àquela proposta temática.
Continuando aqui, a prova dissertativa, com mais de 30 linhas ou menos de 120 palavras, vai ser penalizada com a perda de 5 pontos por linha que passar e de 1 ponto por palavra que faltar. Essa banca é muito rigorosa nesse aspecto. Então você tem que tomar muito cuidado em relação à organização do seu texto. Para isso eu sempre oriento que você faça um rascunho para depois passar a redação para a prova definitiva. Coloque lá todas as ideias, organize os seus parágrafos para você ter uma dimensão de qual é a quantidade de linhas que vai ocupar lá na folha final ou também, né, a quantidade de palavras. Para cada erro verificado, nós teremos aí a redução de 1 ponto até o limite de 20 pontos em cada um dos quesitos. E o erro ortográfico idêntico vai ser computado apenas uma vez. Falamos aqui dos critérios de correção, agora é importante nós analisarmos as redações anteriores, porque a gente consegue ter uma dimensão de que forma a redação do concurso desse ano, 2020, será abordada. A banca vai seguir o mesmo perfil de abordagem, a mesma tendência temática, a mesma estrutura, só vai mudar, é claro, o recorte, o que ela vai cobrar em relação ao assunto. Temos aqui na prova de 2018, uma prova recente, como tema nós tivemos o ECA na educação infantil, Estatuto da Criança e do Adolescente, para desenvolver a proposta de redação. É um tema muito específico, né, ligado aí à proteção dos direitos da criança e do adolescente, aos direitos básicos. Temos uma relação do ECA com a própria atuação da Polícia Militar, porque a Polícia Militar ela trabalha na garantia desses direitos e também em denúncias, né, outras situações que acontecem no cotidiano, e aqui ela traz um recorte temático falando sobre o Estatuto, que completou 27 anos naquele ano, traz aqui algumas informações e a partir disso temos aqui o enfoque da redação. Eduquem as crianças e não será necessário castigar o homem. Aqui a banca faz um alinhamento da proposta temática do tema com a atuação da Polícia Militar. Eduquem as crianças e não será necessário castigar os homens, porque a educação é um dos pilares para que nós tenhamos aí a redução da taxa de crimes. A violência está muito associada à falta de oportunidades, à falta de programas educativos, à falta lá na base, na formação inicial, oferecer para as crianças, né, essa educação para que elas possam no futuro ter aí oportunidades, ingressar no mercado de trabalho e não entrarem aí na criminalidade. Então é uma possibilidade de discussão dentro desse enfoque temático. Eduquem as crianças e não será necessário castigar os homens. Inclusive, muitas pesquisas, estudos, levantamentos apontam que os criminosos, os sujeitos que se envolvem em práticas criminosas, têm baixa escolaridade. São pessoas que não possuem, às vezes, nem o ensino médio completo. Então, a educação é, de fato, uma possibilidade aqui dentro da redução da criminalidade. Essa prova aqui do ano de 2016, ela já trouxe um texto maior, um texto que é sociológico, inclusive ela coloca lá, né, a realidade sociológica não se traduz necessariamente, um tema um pouco mais complexo. E aqui a gente tem um recorte temático, a intolerância como elemento gerador de tensões e conflitos na sociedade contemporânea. Mais uma vez, a banca trouxe na abordagem um assunto da contemporaneidade, um assunto atual, um assunto que tem implicações diretas com a segurança pública. Como foi o tema que nós vimos anteriormente, a educação como uma forma de evitar aí a criminalidade, temos agora um fator que gera violência, que é a intolerância. Muitas vezes os conflitos sociais que nós temos hoje no Brasil, eles são causados por esse fator. O preconceito, a intolerância, a falta de conhecimento acerca de uma situação, isso gera essa problemática. Mais uma vez, um assunto que tem bastante relação com a polícia militar e a atuação do cargo. Mais um tema, esse foi cobrado na prova de 2015, o ano anterior, um assunto também bastante relevante, fala sobre a questão aí do meio tecnológico dentro da sociedade, ela depois enfoca isso para a realidade da segurança pública. As legalidades e ilegalidades da era digital
para os policiais militares. Primeiro, faz uma contextualização do quanto nós estamos inseridos numa era digital, numa sociedade tecnológica, e depois ela traz esse enfoque para o cotidiano de trabalho do policial militar. A banca seleciona assuntos contemporâneos que possuem aí implicações, desdobramentos na sociedade, problemáticas atuais relacionadas com a segurança pública, com a criminalidade, com o panorama do país como um todo, e essas problemáticas estão sempre associadas à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais ou à atuação do policial militar do Estado de Minas Gerais. Há uma tendência, eu faço a sugestão de alguns temas, que nós tenhamos aí um recorte temático que siga os problemas ainda contemporâneos. Então, por exemplo, nós podemos ter aí uma abordagem relacionada aos crimes virtuais e como a polícia militar pode atuar diante desses crimes virtuais. Além de crimes virtuais, também nós temos aí outros assuntos, como é o caso do medo. O medo que é causado pela violência e traz uma série de consequências. O medo na sociedade contemporânea, como isso se desdobra na segurança pública. Seguindo sempre aquela tendência, a banca traz um recorte de texto, um fragmento, um texto que muitas vezes tem uma reflexão sociológica, filosófica, e também textos que podem partir de legislações específicas. Então fique atento a essa tendência para a prova desse ano. E já estão abertas as inscrições do curso padrão, redação padrão para o concurso PMMG. As vagas são limitadas, informações você tem através do link do WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. Entre em contato que eu te passo todas as orientações. No curso você vai receber simulações de redações com temas exclusivos, seguindo o perfil da banca, e não só simulações. Você tem análises comentadas em áudio para aprofundar o seu repertório de informações, análises feitas por mim, e também textos padrão, redação padrão, elaborada por mim dentro dos assuntos que são mais possíveis de abordagem. Eu te passo todas as informações, venha fazer parte do meu hall de sucesso, e para você, um forte abraço e até a próxima.